Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto de hoje é um texto que trata da legislação que era vivenciada pelo povo de Deus. Moisés, que havia permitido ali o divórcio, então os fariseus chegam a Jesus para tentá-lo, para pô-lo à prova, para ver aquilo que ele responderia. E Jesus aqui apresenta com profundidade a grandeza e a beleza da união matrimonial, da união entre homem e mulher, de uma vida construída e edificada. O problema do divórcio, da carta de divórcio na religiosidade daquela época, era um problema que principalmente as mulheres sofriam com isso. Mulheres que eram abandonadas ali, deixadas pelos seus maridos, sofriam. Então Jesus aqui vai dizer, por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Aqui nós vemos uma valorização, então, da mulher que sofria, porque por qualquer coisa o homem, então, poderia fazer uma carta de divórcio, ele continuava a sua vida, e a mulher, então, tinha sua vida como acabada a partir daquele momento, porque era excluída e colocada fora da sociedade. Então nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus é aquele que se preocupa com a dignidade da vida humana. Jesus é aquele que se coloca ao lado daqueles que sofrem. Jesus é aquele que percebe que as leis de Deus são para a felicidade do ser humano, são para a bondade do ser humano, para que a existência, para que a vida seja completada. Então, no dia de hoje, peçamos que Deus nos dê essa graça de compreendermos a beleza da sua presença. Que nós não nos prendamos a leis, a regras, simplesmente em suas letras, mas que possamos acolher o espírito da lei, o sentido profundo da lei de Deus. A lei de Deus que quer sempre o nosso bem, quer nos instruir o melhor para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.